Pai universal, fonte de vida e luz, nós te agradecemos neste dia por mais essa oportunidade de fazermos a tua vontade e caminharmos no caminho da bondade, da beleza e da verdade. Pai amado, lhe pedimos, aumenta a nossa fé para que, mesmo nas horas escuras, nas adversidades e sofrimentos, nós possamos nos colocar inteiramente em tuas mãos, confiando sempre no teu amor misericordioso e na tua bondade infinita. Concede-nos a certeza do teu cuidado, para que possamos ser exemplos vivos da tua filiação, refletindo a tua luz e o teu amor no mundo. Pai eterno, também pedimos piedade diante dos efeitos climáticos extremos que assolam o mundo. Os incêndios devastadores, as inundações, os tornados, furacões, tufões. Que a humanidade possa se unir com sabedoria e compaixão para minimizar esses desastres, buscando soluções para preservar o nosso planeta e cuidarmos uns dos outros. E que a fé viva possa florescer em nossos corações, irradiando paz para o mundo, trazendo harmonia, justiça e compreensão entre todos os teus filhos. Pai, que seja sempre feita a vossa vontade. Amém. Amém. Obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui. Essa aqui vai ser a penúltima reunião nossa deste ano. A semana que vem, nós então faremos a derradeira. Uma pena que provavelmente não vai dar para a gente até então terminar todos os documentos do livro de Urântia. Estamos tão próximos já do final, mas as nossas reuniões têm sido tão produtivas, tão interessantes, e acho que vale a pena a gente se deter nos nossos estudos, nas nossas discussões, na busca da compreensão dos ensinamentos do nosso Pai. Então, nós, terminada a reunião da semana que vem, faremos um pequeno recesso até segunda-feira, 12 de janeiro. Então, teremos todos nós a oportunidade de passar esse momento de unidade familiar, a festa cristã da celebração do aniversário de Jesus, segundo essa cristandade, embora todos nós saibamos que é o aniversário de Jesus em agosto, mas não deixa de ser uma oportunidade para celebrar Jesus e celebrarmos, então, a oportunidade de estar com todos os nossos familiares, né? Então, acho que é importante a gente ter esse período acentuado de dedicação às nossas orações, ao convívio fraterno com todas aquelas pessoas que nos cercam e aproveitarmos, então, esses momentos. Provavelmente a maioria de vocês sabe, ontem foram concluídas as eleições para a nova diretoria da UAB. A diretoria atual, ela segue o seu trabalho até o dia 18 de fevereiro do ano que vem, dia 19 de fevereiro do ano que vem, a nova diretoria toma posse. Então, eu e o Neemias fomos eleitos presidente e vice-presidentes da UAB para trabalhar pela UAB, pela associação, ah, no próximo período de governança da associação. Nós temos vários diretores que a gente pretende incluir nesse trabalho com a gente, algumas denominações novas que a gente vai estar explicando depois como é que vai estar funcionando. Mas eu estou aqui fazendo esse anúncio, em primeiro lugar, para agradecer, embora tenha sido uma chapa única, agradecer a confiança dos membros efetivos da UAB,
que votaram massivamente apoiando a nossa chapa. Tivemos 100% dos votos. Então, é muito bom, conforta muito saber que não houve uma rejeição de ninguém e que a nova diretoria, então, será empossada com o apoio de toda a comunidade urantiana. Nós temos muita coisa para fazer e aqui não é o fórum para discutir essas coisas. Ah, e aí, como eu falei, nós vamos estar nos próximos dias, à medida que a gente for alcançando a oportunidade, divulgando um pouco daquilo que a gente pretende fazer. Então, sugestões, ideias são bem-vindas. Eu lembro que o principal trabalho da associação, a missão da associação é a disseminação dos ensinamentos previstos no livro de Urante. Então, esse, evidentemente, vai ser o principal foco do nosso trabalho: disseminar, disseminar, disseminar. E quem sabe nós, todos juntos, conseguimos conquistar cada vez mais almas para o reino do nosso Pai e engrandecendo e fortalecendo este nosso grupo de estudo dedicado, então, a seguir esses ensinamentos do livro de Urante. Então, muito obrigado a todos. Estou desde já antecipando que a gente conta com o apoio e o trabalho de todos. Vamos precisar de muitos voluntários para muitos trabalhos que com certeza nós vamos fazer. É uma oportunidade muito grande de engajamento para todos nós. Então, muito bem. Nós vamos aqui dar continuidade no nosso estudo do ponto em que nós paramos a semana passada. E mais uma vez eu peço desculpas por não ter gravado a reunião da semana passada. Acho que estou gravando desta semana aqui, sim, estou gravando. E vamos então parar do ponto onde nós paramos. A não ser que alguém tenha alguma observação ou alguma coisa que queira pronunciar. Ok, então vamos lá. Nós vamos falar hoje então da segunda aparição de Jesus para os apóstolos, né? E desta vez Tomé estará presente nessa aparição de Jesus entre eles ali. É, quem vai nos ajudar com a leitura, por favor? Posso Eu, ler? Ah, pode ir você, Milton. Pode ir. obrigado, Sueli. Ah, tem muito barulho no ambiente, vocês não ouvem que a janela está aberta, passando muito carro. Pode ser assim? Hum, Pode não ser, estamos nós não ouvindo nenhum ouvimos nada. barulho. Ah, ok, vamos lá então. A segunda aparição dos apóstolos. Tomé passou uma semana sós consigo próprio nas colinas ao redor do Monte das Oliveiras. Durante esse tempo, ele viu apenas os que estavam na casa de Simão e João Marcos. Eram 9 horas do sábado, 15 de abril, quando os dois apóstolos encontraram-no e o levaram de volta até o ponto de encontro deles na casa de Marcos. No dia seguinte, Tomé ouviu a narrativa das histórias das várias aparições do Mestre, mas recusou-se firmemente a acreditar. Ele sustentava que Pedro, com o seu entusiasmo, os havia levado todos a pensar que haviam visto o Mestre. Natanael deu-lhe várias razões, mas isso de nada valeu. Havia uma teimosia emocional associada à sua habitual mania de duvidar, e esse estado mental, combinado à sua tristeza por havê-los abandonado, conspirava para criar uma situação de isolamento que até mesmo o próprio Tomé não entendia totalmente. Ele havia se separado de seus companheiros, tomando o seu próprio caminho e, agora, ainda que estivesse de volta ao seio deles, inconscientemente tendia a assumir uma atitude de descontentamento. Ele era vagaroso demais para se render e não gostava de ceder. Sem ter a intenção, ele realmente estava gostando da atenção que lhe estava sendo dedicada.
e experimentava uma satisfação inconsciente pelos esforços que todos os seus companheiros faziam para convencê-lo e convertê-lo. Havia sentido saudades deles por uma semana inteira e experimentava um prazer considerável com a persistência daquelas atenções. Estavam todos fazendo a refeição da noite, pouco depois das 6 horas, achando-se assentados, Pedro de um lado, Tomé, Pedro de um lado de Tomé e Natanael de outro. Quando o apóstolo que duvidava disse: Não acreditarei a menos que eu veja o Mestre com os meus próprios olhos e ponha o meu dedo na marca dos pregos. Estavam sentados como estiveram para a ceia, as portas encontrando-se fechadas e travadas com segurança, quando o mestre moroncial, de súbito, surgiu, aparecendo na porta interna da curvatura da mesa, de pé, diretamente em frente de Tomé, para dizer: A paz esteja convosco. Durante toda uma semana permaneci aguardando poder aparecer novamente, quando estivesseis todos presentes, para que pudesseis uma vez mais ouvir sobre a missão de ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho do reino. Agora, uma vez mais, eu vos digo: como o Pai me enviou a este mundo, eu vos envio. Como revelei o Pai, vós revelareis o amor divino, não apenas por palavras, mas na vossa vida diária. Eu não vos envio para amar as almas dos homens, mas para amar os homens. Vós não ireis apenas proclamar as alegrias do céu, mas como também exibireis, na vossa experiência diária, as realidades espirituais da vida divina. Pois, pela fé, já tendes a vida eterna, como uma dádiva de Deus. Se mantiverdes assim a vossa fé, quando vier sobre vós o poder do alto no Espírito da verdade, não ireis mais esconder a vossa luz aqui detrás dessas portas fechadas. Ireis tornar conhecidos o amor e a misericórdia de Deus a toda a humanidade. Por medo, agora fugis dos fatos de uma experiência desagradável. Mas quando houverdes sido batizados pelo Espírito da verdade, brava e jubilosamente saireis para encontrar as novas experiências de proclamar as boas novas da vida eterna no reino de Deus. Podeis permanecer aqui na Galiléia por um curto período, enquanto estiverdes recuperando-vos do choque da transição entre a falsa segurança da autoridade e do tradicionalismo e a nova ordem da autoridade e dos fatos da verdade e da fé, nas realidades supremas da experiência de viver. A vossa missão para com o mundo está fundada no fato de que eu vivi no vosso meio uma vida de revelação de Deus, na verdade de que todos vós e todos os outros homens sois filhos de Deus, e consistirá na vida que vivereis entre os homens. A experiência factual e viva de amar os homens e de servir a eles do mesmo modo que eu vos amei e servi a vós. Que a fé revele a vossa luz ao mundo, que a revelação da verdade abra os olhos cegos pela tradição, que o vosso serviço de amor destrua efetivamente o preconceito engendrado pela ignorância, aproximando-vos assim dos vossos semelhantes em compaixão compreensiva e com uma devoção sem egoísmo. Ireis conduzi-los ao conhecimento salvador do amor do Pai. Os judeus têm enaltecido a bondade, os gregos têm exaltado a beleza, os hindus têm pregado a devoção, os antigos ascetas têm ensinado a reverência, os romanos têm exigido a lealdade, mas, quanto a mim, quero a vida dos meus discípulos, uma vida mesma a serviço do amor pelos vossos irmãos na carne. Depois dessas palavras, o mestre olhou bem no rosto de Tomé e disse: E tu, Tomé, que dissestes que não acreditarias a menos que pudesses ver-me e colocar o teu dedo nas marcas dos cravos em minhas mãos, agora tu me contemplas e ouves as minhas palavras. Embora não vejas nenhuma marca de cravos nas minhas mãos,
Pois eu ressuscitei na forma que vós também ireis ter quando partirdes desse mundo? O que irás dizer aos teus irmãos? Irás reconhecer a verdade, pois no teu coração tu já começaste a crer? Mesmo quando tão resolutamente afirmastes que não acreditarias? As tuas dúvidas, Tomé, do mesmo modo obstinado que se afirmam, elas também desaparecem. Tomé, peço-te, peço-te que não te falte a fé, mas que acredites, e sei que tu acreditarás ainda de todo o coração. Quando viu essas palavras, Tomé caiu de joelhos diante do mestre monuncial e exclamou: Eu creio, meu Senhor e meu mestre. E então Jesus disse a Tomé: Tu crestes, Tomé, porque me viste e me ouviste realmente. Abençoados sejam aqueles nas idades que virão, que acreditarão, mesmo não havendo visto com os olhos da carne e escutado com os ouvidos mortais. E então, enquanto a sua forma movia-se para mais perto da cabeceira da mesa, o mestre dirigiu-se a todos, dizendo: E agora ide todos para a Galiléia, onde irei em breve aparecer para vós. E depois de ter dito isso, ele desapareceu da vista deles. Agora os 11 apóstolos ficaram totalmente convencidos de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, e muito cedo na manhã seguinte, antes do nascer do dia, eles partiram para a Galiléia. Muito obrigado, Milton. Legal esse texto. Alguém quer fazer alguma observação a respeito, algum comentário? Bom, mais uma vez aqui, né, Jesus convoca aos seus apóstolos para prestarem o serviço de disseminação do seu evangelho. E é muito interessante porque, lógico, essa instrução é válida ainda hoje para todos aqueles que amam a Jesus, amam o nosso Pai, acreditam no seu evangelho, têm fé em Jesus e desejam igualmente proclamar e disseminar esse evangelho para todos os homens do mundo todo. Então, esse chamado de Jesus, ele é bastante atual para todos nós, né? Para a gente, então, participar do reino de Deus, servindo aos nossos irmãos, amando aos nossos irmãos, como Jesus nos amou. Curioso também que aqui Jesus já fala que todos eles já foram salvos pela sua fé. É evidente que para todos nós a fé é o elemento de ligação nossa com o nosso Pai e que faz com que nós, ainda na carne, possamos ser considerados os seus filhos e asseguremos assim a nossa ressurreição para alcançar então ou prosseguir na nossa jornada na direção do nosso Pai. Então, eu acho que esse evangelho, essa pregação de Jesus para os apóstolos, fala muito diretamente para todos nós que temos fé e somos amantes de Jesus, do Espírito da Verdade, desejosos de alcançar o nosso Pai no paraíso, e mais do que isso também, de fazer com que todos os nossos irmãos possam também cumprir essa missão e resgatando todas as ovelhas que estão perdidas e ajudando a todos eles a alcançar o nosso Pai. E claro, isso só pode ser feito por meio do nosso serviço, da nossa dedicação, cheio de amor, cheio de paciência, cheio de tolerância, com um desejo enorme de fazer com que
todos na nossa humanidade possam ter a oportunidade de se juntar a nós e seguir essa carreira em direção ao nosso Pai e fazer com que o nosso mundo se transforme completamente por esse amor de Jesus por todos nós. Então é muito interessante esse texto e, mais uma vez, muito atual e muito convidativo, né, para todos nós. É, a parte importante que tem ali, onde Jesus diz para Tomé que Tomé duvidou tanto que foi necessário a Tomé ver de novo ao Mestre para recuperar a sua fé e acreditar na ressurreição de Jesus. E Jesus fala: felizes aqueles que pela fé podem sentir o meu amor, sentir o amor do meu Pai e acreditar que tudo aquilo que eu deixei para vocês é verdade e que tudo aquilo pelo que eu passei, vocês também passarão. Ele, inclusive, se refere a Tomé, dizendo: olha, você queria colocar o dedo nas feridas dos pregos dos cravos. Evidente que essas feridas não estão aqui, porque eu ressuscitei numa forma como todos vocês vão ressuscitar. Então, ele não estava se referindo, evidentemente, exclusivamente aos apóstolos, mas a todos os homens do mundo todo que têm fé e desejam alcançar o nosso Pai, para que a gente saiba que a nossa vida aqui é transitória, nós estamos passando por uma ponte, não devemos aqui fixar residência, o nosso destino final não está neste mundo, todos, toda a nossa experiência aqui é exatamente isso, uma experiência que deveria contribuir para nos fazer crescer, para nos fazer levar até o nosso Pai, para fazer com que nós, tendo a fé da presença do nosso Pai dentro de nós, tenhamos a coragem, a determinação e a vontade de superar as nossas diferenças, as nossas dificuldades transitórias aqui neste mundo, justamente pensando nisso, são coisas transitórias. Nós logo vamos atravessar o portal desta vida para o mundo moroncial. E esse portal, como todos nós sabemos, pode se dar de duas formas, né? A primeira delas seria pela nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento, ainda em vida aqui, né? Tão poucos de nós alcançou essa glória. Não sabemos, depois de Enoque, se houve outros que alcançaram essa bênção, né? Desde a publicação do livro de Urante. Mas nós sabemos que muitos mortais se aproximam muito desse ponto de fusão. E então a primeira forma de atravessar esse portal seria alcançando essa fusão com o nosso Pai, com o nosso ajustador do pensamento, ainda em vida aqui na carne. E a outra alternativa seria para que nós, então, ressuscitássemos depois da nossa morte na carne, que nada mais é do que um portal de escape desta vida para nos permitir continuar a nossa jornada ali no mundo monancial. E é isso que nos dá alento, é isso que nos motiva, é isso que nos leva a amar e crer profundamente no nosso Pai e buscar incessantemente esse caminho para que a gente possa também, assim como Jesus, ressuscitar e alcançar essa nova forma monancial até alcançarmos então a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Diga lá, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los.
Antes de iniciar a minha fala, queria cumprimentar essa diretoria, que é, para mim, a mais qualificada desde que eu acompanho o movimento Urantiano e desde que eu acompanho os acontecimentos da UAB. Parabéns, sucesso, que sejam muito bem-sucedidos e eu tenho certeza disso. Indo agora Muito, muito obrigado. para o texto, põe, por favor, o 5.2. Claro, Aélio, já vamos lá então. 5.2 na tela, Hélio, Perfeito. exclusivamente. Eu vou ler aqui o que me chamou a atenção. Quando o mestre Morancial, de súbito, ênfase para esse de súbito, surgiu. Agora, por favor, correlacionado a isso, para fazer sentido, a minha curiosidade, o 5.6. 5.6. Olha lá, Hélio. Diz o seguinte: e depois de ter dito isso, ele desapareceu da vista deles. Destaque para o desapareceu. Então, a gente pode imaginar várias coisas aí, e esse é o motivo da minha observação. Agora, por favor, outro ponto que me chamou a atenção foi o seguinte, 5.3. Olha lá, Hélio. O destaque está lá na segunda frase, ali pelo meião. Eu não vos envio para amar as almas dos homens, mas para amar os homens. Destaque, almas. Então, é uma coisa interessante que muita gente no movimento urantiano ainda não sabe direito o que significa isso. Jesus falou em almas e não ame as almas, ame os homens, destacando bem. É apenas uma observação que alguém pode comentar. Na sequência, ainda no 5.3, isso lá mais para o finalzinho, e apenas é, é recorrente, mas toda vez que aparece eu tenho que fazer menção, porque a configuração dos que estão hoje aqui não é necessariamente a mesma das reuniões anteriores. Eu vou ler. A vossa missão para com o mundo está fundada no fato de que eu vivi no vosso meio uma vida de revelação de Deus. Na verdade, de que, e agora destaque especial, todos vós e todos os outros homens, ou seja, não estava falando apenas para aquela comunidade de ouvintes, para aquela congregação específica. Na verdade, de que todos vós e todos os outros homens sois filhos de Deus. Ainda, também não vou comentar nada, mas a questão do filho de Deus, ainda tem muita gente que nós somos potencialmente filhos de Deus, mas não somos filhos de Deus. E aqui Jesus está, até onde entendi, contrariando quem pensa diferente. Vamos lá, no 5.4, eu vou ler logo no início. Embora não vejas nenhuma marca de cravos nas minhas mãos, pois eu ressuscitei na forma que vós ireis ter quando partires desse mundo. Henrique já fez um comentário breve a respeito, mas se eu fosse um dos presentes, eu diria, como assim? Explica melhor, please, não entendi nada. Eu me lembro da ressurreição de Lázaro, e Lázaro era diferente do que você, que não tem marca nenhuma do que dos cravos que lhe trespassou as mãos. Ou seja, que alguém pode admitir que Jesus já tinha explicado a história do mundo manancial, a história da ressurreição, a história da repersonalização. Mas como o texto é omisso nesse ponto, aqui eu teria perguntado, como assim? Eu queria ver os cravos, não tá por quê? Seguindo adiante. Não tem que seguir adiante. Obrigado, grato. Obrigado, Hélio. Muito obrigado. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário sobre o texto, ou o que a Hélio falou, ou eu falei?
Muito bem. Na ressurreição, né, nós estávamos comentando disso agora há pouco, todos nós, quando ressuscitarmos, ressuscitaremos na forma monancial. Então, na forma monancial significa é uma forma que se interpõe a um meio caminho entre este mundo físico, onde nós estamos, que é pura matéria, e o mundo espiritual. Então, é uma matéria composta de matéria e espírito. Então, não é tão material como a nossa, é mais sutil, e também não é uma coisa espiritual, né? Embora a gente já tenha ali uma capacidade de percepção espiritual. Essa forma, por ser justamente mais sutil e ter essa característica de ter uma mistura espiritual, ela não é visível para as pessoas do nosso mundo. Para as pessoas não é visível para os olhos da carne, assim como os espíritos também não são visíveis para os olhos da carne. Justamente porque é uma matéria que tem um conteúdo grande de espiritual e então nossos olhos não alcançam esse tipo de visão. Jesus aparecia para essas pessoas todas porque os organizadores da força, diretores de potência, que são aqueles que controlam as coisas físicas, materiais, organização dos planetas, construção das esferas, etc., que podem, então, por meio da sua energia, da sua capacidade, fazer com que os nossos olhos, por um momento, possam perceber essa realidade moroncial. E sim, quem é moroncial neste mundo material, assim como quem é espírito, não tem limitações, não tem fronteiras para atravessar a matéria. Então pode aparecer e desaparecer a hora que quiser, simplesmente como se estivesse atravessando uma parede. Não tem nada que impeça de fazer isso. Então, sim, Jesus tinha essa condição moroncial, e assim como os diretores de potência, os organizadores da força podiam fazer com que nossos olhos o vissem, também podiam interromper essa comunicação e fazer com que ele aparentemente desaparecesse das nossas vistas, né? Então não tem nada que impeça isso. Todo esse processo moroncial está descrito no livro de Urante, nos documentos que falam da nossa vida após a morte, né? Então, para quem estudou os ensinamentos lá atrás, já tem uma ideia do que acontece com um corpo moroncial. Que, diga-se de passagem, a nossa experiência moroncial, ela incluirá uma troca de corpo continuadamente. Nós passaremos por um processo de troca desse corpo moroncial por 570 vezes, cada vez mais sutil. Até que então a gente tenha a condição apenas do corpo espiritual, se é que a gente pode falar assim. Então não haverá mais um corpo com essa mistura, mas o corpo definitivo, que é o corpo espiritual. Que acontecerá quando nós alcançarmos a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento, momento em qual, então, a partir do qual nós seremos espíritos e não mais seres materiais e nem moronciais. Então foi muito interessante essa passagem, essa pregação de Jesus, porque ele, enquanto esteve entre nós, ele não só
anunciou que ele iria morrer, como ele também anunciou que iria ressuscitar. E não só ressuscitou, como ele apareceu na forma mononcial. Então, por meio da ressurreição, ele nos envia uma mensagem, porque ele claramente diz: olha, assim como eu, todos vocês irão ressuscitar, se evidentemente tiverem feito, conquistado o direito à ressurreição. Então, todos nós sabemos da possibilidade de ressuscitarmos assim como Jesus ressuscitou, sabendo que a nossa vida não termina aqui, que aqui é apenas uma ponte, uma transição, e onde a morte é apenas um portal para que a gente possa continuar, então, a nossa existência no mundo mononcial e mais tarde no mundo espiritual. Então, Jesus, ao ressuscitar, nos deu a oportunidade de ter essa certeza de que sim, nós podemos também ressuscitar. E também, ao fazer essa pregação, ele claramente diz que todos nós, quando ressuscitarmos, iremos ter um corpo semelhante ao dele, isento e livre das feridas, livre dos males físicos que nos atormentam aqui. Então, um corpo novo, e pode ou não ter uma forma parecida com essa que nós temos aqui. Esse corpo nos é dado pelos anjos serafins, que trabalham nessa direção para nos dar esse corpo quando nós ressuscitamos. Então, essa certeza da ressurreição, essa certeza do mundo mononcial, essa oportunidade de continuar a nossa jornada em direção ao nosso Pai, é a mensagem central desses capítulos que nós estamos vendo da, da morte e ressurreição do nosso amado Mestre Jesus, né? Então, e como ele diz, todos aqueles que pela fé acreditam, né, que têm essa fé em Jesus, têm essa fé no nosso Pai, já estão, desde já, é, prometidos da ressurreição, e com certeza isso irá acontecer com todos aqueles que têm fé. Na semana passada, nós falamos da questão da fé, e muitos de nós fazemos uma confusão danada com esse negócio da fé. Então, acreditar na existência de Deus, na existência de Jesus, na existência dos santos, não é fé, é uma crença apenas. A fé é um elo de ligação nossa com o nosso Pai. Quando nós sentimos verdadeiramente a presença de Deus dentro de nós, nos confortando, nos encorajando, nos apoiando e agindo dentro de nós como se um pai físico terreno estaria fazendo conosco aqui na Terra, e com esse sentimento, com essa relação, nós podemos ter uma consciência absoluta da presença do nosso Pai e ter com Ele uma relação de amor que faz com que nós, então, adotemos essa meta, esse desejo de alcançar o nosso Pai como o principal objetivo da nossa vida, fazendo com que esse sentimento e esse objetivo desenvolvam em nós um sentido de retidão, que é um caminho em linha reta em direção ao nosso Pai, do qual nós não nos permitimos afastar nenhum milímetro, sob pena de sabermos estar comprometendo esse destino e de estar traindo o amor do nosso Pai. Então, esse sentimento, essa relação com o nosso Pai, que Jesus chama de fé, é essa relação que faz com que nós tenhamos força, tenhamos a determinação, tenhamos a vontade de mudar a nossa vida, de percorrer esse caminho
e de forma nenhuma trair essa confiança, essa vontade desse Pai que está em nós, fazendo sempre com que a vontade dele prevaleça sobre todas as coisas. Então, esse é o significado da fé. É aquele elo de ligação capaz de fazer com que a gente mude a nossa vida e a gente se dedique a esse destino de corpo e alma sem se desviar dele. Isso é fé. O resto é tudo crença, que não leva a lugar nenhum se não faz com que nós tenhamos essa força de mudar a nossa vida e seguir esse evangelho de Jesus, reconhecendo a paternidade do nosso Pai e a irmandade de todos os homens. Então, eu achei maravilhoso esse texto. Acho que é uma clara indicação, uma clara ordenação do nosso amado Jesus para todos nós, para que a gente, então, abrace esse evangelho de Jesus e nos dediquemos a divulgá-lo por todo o mundo, conquistando todas as almas que nós possamos conquistar para o reino do nosso Pai, e não só para o reino dele, mas para nós mesmos sabermos, olha, puxa vida, que bom que a gente está aqui com todas essas pessoas que nós nos empenhamos de alguma forma e que todos estão seguindo em direção ao nosso Pai, e tomara que todas as almas do mundo todo pudessem se salvar, né? E alcançar, então, esse reino de Deus. Diga lá, Hélio. Eu ainda continuo querendo entender esse aparecimento súbito e esse desaparecimento súbito, como se fosse um holograma que aparece e desaparece. Me parece que só aí é tão grande, se não for maior, do que a própria ressurreição, porque provavelmente não existia registro nenhum para aqueles contemporâneos de algo minimamente parecido. Então, a minha pergunta, essa não é uma interpretação é, a partir de, a partir de inferições pessoais? Bom, além de ser o que está escrito, né, Hélio, o que nós temos aqui é o seguinte, olha, vamos imaginar a seguinte situação. Todos nós, sem exceção, todos nós em Urântia, somos habitados por uma fração do nosso ajustador do pensamento, uma fração, pelo nosso ajustador do pensamento, que é uma fração do nosso Pai. A gente sabe que ele está lá, na nossa mente, e nós sabemos que ele está ali para nos guiar até o nosso Pai, mas nenhum de nós, salvo engano, alcançou a graça de ver o seu próprio ajustador. E muito menos ainda de se comunicar verbalmente com ele numa comunicação fluida. Naturalmente, nós vamos desenvolver uma habilidade em que mais dia menos dia isso vai acontecer. Mas vamos dizer que nós não alcançamos essa habilidade. Então, nós continuamos aqui, seres materiais chucros, carentes desse desenvolvimento espiritual, e subitamente o nosso ajustador do pensamento começa a falar conosco e nós ouvimos, e nós falamos com ele, ele responde, e por que não? Até o vemos. Assim como Jesus viu o seu ajustador do pensamento durante o seu batismo, quando ele ia retornando de Divinitum, se apresentou diante de Jesus e disse: Eis aqui meu filho muito amado, em quem eu muito me comprazo. Ele viu o ajustador do pensamento. Então, assim como ele viu, nós também poderíamos ver esse ajustador do pensamento
e também poderíamos ouvi-lo se os diretores de potência e os organizadores da força empoderassem os nossos olhos e os nossos ouvidos por alguns momentos, de forma que nós, então, pudéssemos ver e ouvir o nosso ajustador do pensamento. Então, esse subitamente está vinculado diretamente a essa capacidade dos nossos olhos e dos nossos ouvidos presenciarem ou perceberem aquela presença diante de nós. É, é evidente que se faz necessário que Jesus moroncial estivesse ali presente naquele momento. Ele poderia entrar e sair a hora que ele quisesse, porque, como um ser moroncial, não existem barreiras moronciais para ele. Então, sim, ele se fez presente ali na sala dos apóstolos, e os diretores de potência e os organizadores da força, momentaneamente, fizeram com que os nossos olhos materiais e os nossos ouvidos pudessem perceber e ouvir Jesus ali naquele momento. Então, daí o sentido dele aparecer e desaparecer, porque quando cortou essa ligação, desapareceu. E Jesus, com certeza, não ficou ali, ele saiu e foi embora, foi para algum outro lugar. Porque também nós sabemos que Jesus, o nosso Micael, ele não tem restrições com relação ao tempo. O tempo não existe para ele. Ele pode se fazer presente no lugar que ele quiser, no momento em que ele quiser, com um simples pensar. No momento que ele deseja, aquele momento é e acontece. Mas ele não tem controle sobre o tempo, sobre o espaço. Ele não pode estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. É por isso que eu estou dizendo que ele se fez presente ali na sala, possivelmente antes, num momento e numa forma que os apóstolos não podiam vê-lo, nem ouvi-lo, e aí, por meio da ajuda desses diretores de potência e organizadores da força, eles puderam então ver a Jesus, ver a forma mononcial dele e ver ouvir as suas palavras. E a partir do momento que essa ligação desses seres poderosos controladores da matéria física interromperam essa comunicação, eles simplesmente deixaram de vê-lo. Então, essa é a minha maneira de ver as coisas pelo que a gente aprende ali do livro de Urântia. Não está escrito ali no texto, não está escrito que seria com todas essas palavras que eu descrevi, mas está escrito que, graças aos diretores de potência e organizadores da força, a gente podia enxergar e ver Jesus. Como eu mencionei que nós poderíamos, ainda na matéria física, ver e ouvir o nosso ajustador do pensamento, se nós tivéssemos sido habilitados pelos diretores de potência e organizadores da força, vai chegar um momento em que nós não precisaremos que isso aconteça. O próprio livro de Urântia nos ensina que, à medida que nós crescemos, avançamos nos nossos 7 círculos cósmicos, que significa exatamente a nossa evolução espiritual, que significa exatamente o desenvolvimento da nossa alma, quando a gente alcançar essa plenitude, ainda estando na matéria, os reveladores nos contam que, a partir do 3º círculo, nós poderemos iniciar, estabelecer contato com o nosso ajustador do pensamento. Ou seja, falar com ele e ouvir o que ele nos diz. No 3º círculo, ainda de forma com algumas limitações, quando chegamos no 1º círculo, essa comunicação é fluida, dizem os reveladores. Por quê?
Porque quando nós desenvolvemos a nossa alma, nós desenvolvemos a nossa capacidade espiritual, o nosso espírito. E como nós sabemos, os sentidos da carne estão limitados a 5 sentidos. Na morôncia, nós seremos dotados com 70 sentidos. Sentidos esses que nos permitirão perceber realidades que hoje a nossa visão material, nosso ouvido material, não permitem que a gente perceba. E, curiosamente, ainda com muitas limitações. Porque quando a gente for espírito, nós poderemos chegar a 210 sentidos. Então, é por isso que os reveladores nos contam que, por exemplo, nós podemos entrar numa biblioteca lá no paraíso e, com uma visita de poucas horas do tempo do paraíso, nós podemos absorver o conhecimento e o conteúdo do que está ali naquela biblioteca, do que levaria centenas de milhões de anos para a gente conseguir fazer isso aqui, graças às nossas percepções sensoriais ampliadas, né? Muito bem, diga lá, Lilian. Então, me chamou a atenção ali no 191.5.3. Sim, 191.5.3. 5.3. Como que quando Jesus envia os apóstolos, ele envia para que eles revelem o amor do Pai, né? Isso é muito, não apenas por palavras, diz ele, mas na vossa vida diária. E daí continua: eu não vos envio para amar as almas dos homens, mas para amar os homens. Então, essa frase me impactou também, e o Aélio já tinha mencionado, e então, até a gente fica assim, mas como? Por que não amar as almas? Eu não vos envio para amar as almas. É, dá a impressão que Jesus quer pôr ênfase ao amor, assim, mais é, factual, vamos dizer assim, de fato, nas coisas diárias, o amor àquela pessoa que estamos aqui, né? A pessoa real ali. Não a alma dele, porque a alma dele, vamos dizer, não sei se pode dizer perfeita, mas é uma alma que está se formando, né? E não sei o que os apóstolos conheciam de alma também, né? Mas não dá tanta ênfase ao mundo espiritual, creio eu, mas à vida real. Você amar ali aquele irmão, amar aquela pessoa, né? Que está ali, realmente naquilo que ele necessita, servir. E ele fala em servir. Como é que a gente pensa, né? Quantas vezes a gente pensa no nosso bem-estar e não no bem-estar do próximo? A gente pensa mais da nossa perspectiva, eu vou fazer isso, mas tal. Mas a gente não pensa o que que eu estou fazendo para o próximo, né? Se eu estou trabalhando, o que é que eu estou fazendo para a outra pessoa no meu trabalho? Ou na minha vida diária, em casa, com os amigos, o que que eu estou fazendo? A gente não pensa assim, a gente pensa muitas vezes a gente pensa na nossa alegria, puxa, eu vou estar com as pessoas, eu vou me sentir bem, mas e o que que eu vou fazer pelas pessoas? É muito interessante isso, né? E Jesus fala ali que nós devemos amar realmente, fazer as coisas. E ele ainda enfatiza no final ali como que os apóstolos, no final desse parágrafo, ele diz, mas quanto a mim, que ele fala, né, dos gregos e dos outros povos que enfatizaram devoção, enfatizaram beleza e tal, mas que essa religião de Jesus, o que ele queria para os discípulos,
era uma vida de serviço, a serviço do amor pelos vossos irmãos na carne. Ele enfatiza de novo, né? Esse amor paternal que nós aprendemos com, né? Esse amor mesmo com Jesus amou. E isso é uma coisa assim que nós estamos caminhando bem, bem devagarinho no mundo, né? A gente ainda tem muitos problemas a resolver. E depois de 2000 anos, ainda essa mensagem de Jesus não foi totalmente conhecida, mas vivida, vivida mesmo, né? E com relação àquilo que o Aélio mencionou sobre Jesus aparecer, ele aparecer e desaparecer, assim, ele poderia ter vindo aqui e ficado com os apóstolos, ficado aqui com eles, né? Ah, vou ficar aqui. Mas daí eles poderiam dizer o seguinte: olha, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Ou é uma pessoa parecida com Jesus que está por aí? Sabe? Então, eu acho que esse aparecer e desaparecer é como que para provar que existe uma outra vida mesmo, né? Eu acho que ele quis fazer dizer, olha, vocês vão desaparecer e vão estar em outra vida, assim como eu, né? Já estou em outra vida, vocês também vão estar. Eu acho que é para mais para dar esse impacto. E impactava todos mesmo, né? Era isso. Muito obrigado, Lilian. Pois podemos depois fazer alguns comentários sobre Uhum. algumas das coisas que você falou. Diga lá, Hélio. Na verdade, eu fico curioso com a tua fala. Tá ruim o seu microfone, Hélio. Não Vou estamos pôr mais entendendo. próximo. Aí, agora melhorou. E eu fiquei curioso quando você Não deu. seres mortais. Não, Melhorou? Seres mortais. tá cortando, tá ruim. Então eu passo a vez. Obrigado. Agora sim. Aí, agora foi. Então vamos lá. Você comentou sobre comunicação bilateral. Não. Comunicação bilateral entre seres mortais, o seu ajustador do pensamento, criaturas celestes, podemos até ampliar, apesar de você não ter dito, pessoas que já morreram, em tempo real, bilateral. Eu falo aqui, ele devolve ali e a gente tem uma conversação. Mais que comunicação, uma conversação. Você que conhece o livro de Urântia de capa a capa, com bastante profundidade, você acha isso possível a partir das revelações ou são inferições que carecem de mais explicações? Obrigado. Não, Hélio, eu só não acho, eu não só acho possível, como isso é o que os reveladores nos dizem. Quando a gente estuda lá os sete círculos cósmicos, eles são muito claros em dizer dessa capacidade nossa de, por meio da nossa evolução espiritual, alcançar essa graça de fazer a comunicação direta com o nosso ajustador do pensamento, fluida, se estivermos no primeiro círculo cósmico. Então, não sou eu que estou dizendo, eles têm isso revelado ali no texto. Podemos questionar se o que eles estão falando é verdade ou não. Eu acredito que é 100% verdade. Mas, né? É, diga lá, Angele, seu microfone está fechado. É o seguinte: existe o fenômeno de ubiguidade entre nós humanos. Como Santo Antônio, a gente sabe que o pai dele ia ser condenado, ele sai de onde ele estava, não fisicamente, né? Mas ele se incorpora lá onde o pai ia ser condenado, e o pai, acredito que era inocente, e ele consegue salvar o pai. Se um humano que ainda não está com o corpo moroncial
consegue bilocar, consegue sair da onde está e estar num outro lugar, como que Jesus não poderia estar em vários lugares depois que ele morreu e ressuscitou? Tá difícil para mim entender. Eu queria saber em que lugar do livro de Urântia está essa revelação de que ele só poderia estar em um lugar de cada vez. Eu queria que você me explicasse. O Henrique deu uma saidinha, Tá, mas é uma condição de Jesus, né? Que ele não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele tem, ele consegue estar rapidamente. Então é como se em questão de segundos, milésimos de segundos, ele pudesse estar aqui e depois aí com você. Então tá. pareceria que eles estivessem em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, na realidade, isso não é possível para ele. Embora ele consiga estar muito rapidamente, ele consiga superar o tempo, né? E consiga estar em muitos lugares, muito rapidamente em vários lugares. Mas o Henrique já está chegando e acho que ele explica melhor do que eu. Tá. Obrigada. De nada. Obrigado, Xuxu. Desculpe, emergência técnica aqui. Mas Angélica. tem um documento, Angélica, que é o documento que trata da formação do universo local. Eu não me lembro agora todos os números dos documentos, mas são os documentos que tratam da formação do universo local e que falam, então, da vinda do nosso Micael para cá, do surgimento da nossa ministra divina, da construção do universo local e de como todos os seres foram desenvolvidos e criados. Eu posso depois postar o texto do documento, mas esse documento explica, por exemplo, e tanto Jesus, tanto o nosso Micael, quanto a nossa ministra divina, são seres duais. Eles não são seres da trindade do paraíso. Então é diferente, por exemplo, do nosso Pai Celestial, do Filho Eterno e do Espírito Santo, onde para eles podem estar presentes em todos os lugares, ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, a nossa ministra divina, por exemplo, ela não tem limitação com relação ao espaço. A presença dela, por meio do seu espírito, se faz presente em todo o universo local. Então, é como se ela estivesse presente aqui onde eu estou, aí onde você está, em todos os lugares. Mas ela tem uma limitação com relação ao tempo, ela não consegue superar o tempo. Quando a gente fala de superar o tempo, é o seguinte: se ela tivesse que fazer, por exemplo, uma viagem dali, do universo local, até o paraíso, ela não conseguiria fazer isso imediatamente. É diferente do nosso Micael. O nosso Micael, ele não existe o tempo para ele. Mas ele tem dificuldade com relação ao espaço. Ele só pode estar presente em um lugar de cada vez. A questão é que o simples fato dele desejar estar num lugar faz com que ele apareça naquele lugar. Então, o tempo não existe para ele. Então, por isso que num universo local nós temos lá a ministra divina e o nosso Micael, e de uma forma ambos se completam, porque os dois juntos superam tanto o tempo quanto o espaço. Então, por exemplo, o Espírito Santo da ministra divina, ele se espalha por todo o nosso universo local. Mas ela não pode se ausentar como personalidade lá de Salvington ou lá
do universo local, ela tem que estar presente ali. Então, aquela energia dela se espalha por todo o universo local, que é essa capacidade dela preencher o espaço, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito da Verdade, que é o Espírito do Filho Criador, diferentemente do Espírito Santo, ele não poderia, ele não permitiria que o Filho Criador se ausentasse de Salvington e se movimentasse para qualquer outro lugar, sem que esse circuito do Espírito da Verdade perdesse a sua conexão com ele, nosso Micael. Ele não poderia se ausentar dali. É por isso mesmo que o nosso Micael concedeu o monitoramento, a distribuição e o controle desse Espírito da Verdade à nossa ministra divina. Então, o nosso Micael nos deu o Espírito da Verdade, mas quem aplica a ministração desse Espírito da Verdade em todo o universo local é a nossa ministra divina. Então, é ela que faz isso, permitindo que ele, então, possa se movimentar para onde ele quiser, sem que provoque uma interrupção na ministração do Espírito da Verdade. E é por isso mesmo que ambos se completam nessa questão do tempo e do espaço. Nós temos alguma dificuldade para conseguir assimilar essa ideia, mas também estudando Jesus, nós vimos que quando o ajustador do pensamento saiu da mente de Jesus, na época em que Jesus, no momento em que Jesus foi batizado, e uma coisa não está relacionada à outra, ou seja, Jesus não precisava ser batizado para que esse fato acontecesse, ele iria acontecer igualmente. Então, no momento em que Jesus estava sendo batizado, o ajustador do pensamento de Jesus abandonou a mente de Jesus, estando aqui em Urântia, foi até Divinington, lá foi recebido pelo Pai Universal, foi personalizado pelo Pai Universal. Todos nós sabemos que os ajustadores do pensamento, isso aqui é um parêntese, que os ajustadores do pensamento não têm personalidade. E uma das razões do ajustador do pensamento estar conosco, além de nos guiar até o nosso Pai e fazer com que nós tenhamos uma carreira bem-sucedida, é que, se nós respeitarmos a sua vontade, em algum momento nós alcançaremos a fusão com ele. Quando nós nos fusionarmos com o nosso ajustador do pensamento, nós conquistaremos o status, a condição, faremos uma mutação do ser mononcial ou material para o ser espiritual. Então, nós passaremos a ser espírito. A nossa contraparte, o ajustador do pensamento, quando nós nos fusionamos a ele, ele conquista uma personalidade que é a mesma personalidade que nós temos. Então, ele ganha pela fusão a personalidade e nós ganhamos pela fusão a condição de espírito. Voltando na história do ajustador do pensamento, que saiu da mente de Jesus, foi até Divinington, lá ele foi personalizado pelo Pai Universal e regressou ali no Jordão, onde Jesus estava sendo batizado, agora personalizado. E ali ele disse: Eis aqui o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Sussurro, pega uma aguinha para mim, por favor. Então, esse, esse ajustador personalizado, ele se fez visível, porque ele é um espírito tão puro e desprovido da personalidade, ele não é percebido pela maioria de todos os seres
do reino de Deus. Então, só aqueles espíritos muito elevados percebem a presença do ajustador do pensamento quando desprovido da sua personalidade. O fato de conquistar a personalidade faz com que o ajustador do pensamento se faça visível para todos os seres celestiais, sem exceção. Então, ali, naquele momento, Jesus pôde ver o seu ajustador do pensamento, assim como aqueles seres mais espiritualizados que estavam ali com Jesus tiveram também a oportunidade de ver a presença do ajustador do pensamento, falando diretamente a Jesus. Então, quando isso aconteceu, eu não sei se vocês se lembram, nós estudamos isso aqui no nosso grupo, não faz muito tempo, o batismo de Jesus. Quando nós estudamos o batismo de Jesus, nós aprendemos lá que havia uma hoste de seres celestiais, que são todos seres criados por Jesus, que estavam acompanhando Jesus em sua missão aqui na Terra, observando lá dos céus. Naquele momento que Jesus, então, e não era um ser fusionável, porque Jesus, Micael, já é um espírito, não poderia se transformar num novo espírito, por isso ele não era fusionável, mas ele desenvolveu a alma dele completamente e teria se fusionado ali naquele momento, se ele fosse um humano normal como todos nós. Então, naquele momento, fazendo a sua reflexão, Jesus pediu ao ajustador do pensamento que ele, ajustador do pensamento, a partir daquele momento, assumisse o comando de toda a hoste celestial de seres que estavam acompanhando Jesus aqui na Terra. E o ajustador do pensamento disse a ele: Olha, assim será feito. Eu só quero que você se lembre que, assim como você, para mim, o tempo não existe. Então, o tempo não existe para eles, e nós vimos relatado no livro de Urântia vários eventos que implicam na aceleração do tempo. Não é propriamente um milagre, mas é uma forma de acelerar o tempo. Isso aconteceu, nós vimos agora recentemente, com o corpo de Jesus que estava ali no sepulcro, que os reveladores, os anjos, os arcanjos, pediram o corpo de Jesus para fazer com que ele passasse por um processo acelerado de desintegração total. Todos nós passaremos por esse processo, mas leva anos para o nosso corpo desaparecer. Então, mediante essa técnica de superação do tempo, esses anos acontecem num piscar de olhos, e por isso o corpo de Jesus sumiu. Não porque ele tivesse sido ressuscitado, porque ele poderia ressuscitar e o corpo dele permanecer ali, não teria acontecido nada demais, porque não é o corpo que ressuscita, né? É a nossa identidade, é o nosso ser que ressuscita. Então, o ajustador do pensamento ali disse para Jesus: Olha, eu não controlo o tempo assim como você. Aquilo que você quer é. Além desse evento, nós tivemos vários outros, como, por exemplo, a suposta transformação de água em vinho nas bodas de Caná, quando Jesus se compadeceu da mãe dele ali e se descuidou por um breve momento, e aí os cântaros que estavam com água apareceram com vinho. Não é que ele transformou a água em vinho, ele acelerou sem querer, por meio das suas hostes, o desaparecimento da água e a transformação não da água em vinho, mas a produção
o plantio das parreiras, a produção das uvas, o esmagamento das uvas, a fermentação das uvas, a produção do vinho, e o vinho foi colocado ali nos cântaros. Então, esse também foi uma aceleração do tempo. Então, nós temos várias passagens no livro de Urântia que tratam desse tema. Ainda assim, é um tema difícil para a gente entender, complexo, mas, segundo os nossos reveladores, essa aceleração do tempo é uma coisa natural, é um processo natural, que para nós leva um tempo, e se eles quiserem, não leva esse tempo, leva o tempo que eles acham que tem que levar e pronto, acabou. Mas todo o processo acontece naturalmente. E foi por isso mesmo que o nosso ajustador do pensamento de Jesus, quando ele estava sendo batizado, saiu da mente de Jesus, foi até Divinington, lá no paraíso, e regressou, apesar de toda essa distância, ainda enquanto João Batista estava segurando a cuia para batizar Jesus. Foi uma fração miliminar, de milésimos de segundos, né? Então, essa é a superação do tempo. Então, Angélica, tem várias passagens no livro que falam sobre isso, mas eu vou depois postar o texto que fala da limitação de Jesus, do nosso Micael com relação ao espaço, não da nossa ministra divina, e vice-versa com relação ao tempo. Não sei se eu respondi lá. Muito obrigado, Angélica, por ter Respondeu, perguntado. sim. Muito obrigada. Não é nada. Oi, Roberto, desculpe ter tomado tanto tempo aí, te deixado esperando aí, mas vamos lá, sua vez. O seu microfone está desligado, Roberto. Não sei se você está falando. Ok. Talvez ele tenha dado uma escapadinha, assim como eu. Egli, vamos lá. Esse tópico ele é encantador também para mim, assim, traz muita inspiração de estar ali com os apóstolos e principalmente Tomé, né? Que com a dúvida e quando ele aparece e desaparece, como bem notou ali o Aélio, né? De repente, isso eu fico me colocando, sempre me impressiona toda vez que eu leio ou toda vez que eu ouço a leitura, a impressão que os apóstolos e as pessoas que, que viam ali Jesus retomar, né? Que impressão incrível, né? Eu fico imaginando, estando ali, e ver a ressuscitação dele. Sempre isso me impressiona bastante, e nesse tópico especialmente, porque é, é a identificação, de certa forma, do Tomé, que estava ali na dúvida e precisando muito no concreto, precisa pôr a mão na parte ali da chaga para poder acreditar, e de repente ali mesmo ele se transforma completamente, e sente verdadeiramente que é a presença de Jesus, ainda que não é com o mesmo corpo, é aquela vibração dele mesmo, né? Mas eu sempre fico assim, me colocando no lugar dos apóstolos e daquelas pessoas que, de repente, ele aparece e depois ele desaparece. Eu fico imaginando essa cena e estando ali, como seria só de ouvir, só de ler, é impactante para mim. E eu fico imaginando eles, né, ali. E outra coisa assim que me chamou bastante atenção, vários, tenho bastante riscado esse tópico todo, quase, mas é assim aquilo que o Aélio e também a Lília refletiu bastante legal assim sobre a diferença. Fiquei intrigada entre a diferença entre amar os homens e sim e não as almas desses homens, né? Eu acho que a alma é algo muito mais profundo, é mais fácil da gente amar, porque a alma é algo que já está mais elaborado por escolhas morais, então é mais fácil a gente amar. Agora, o ser humano, o homem,
é um trabalho, é um exercício mais forte de a gente aceitar as diferenças e amar, né? Então, eu entendi assim, mas me intrigou bastante essa diferença, me chamou bastante atenção. Apenas esse compartilhar. Obrigado, Egli. Vamos ver se o Roberto está presente aí. Alô, alô, Roberto, câmbio. Bom, talvez ele esteja com dificuldade de se comunicar com a gente aqui. Mas eu acho que é exatamente essa a ideia que você deu aí, Egli, com relação à questão da alma e dos homens. Para nós é muito fácil aceitar a ideia de que todos aqueles seres, todas aquelas almas que ressuscitarem lá no reino de Deus, nós estivermos lá tudo junto, para nós, na nossa cabeça, é muito fácil aceitar a ideia da pureza desse ser, dessa alma, que vai estar lá e desejar ser irmão dela. Então, o desafio não é amar a essas almas, sabe? O desafio é justamente a gente aceitar a nossa irmandade, reconhecer as nossas diferenças e estarmos dispostos a superar essas diferenças, servindo a todas as pessoas que nos cercam, com amor, com respeito, com carinho, com amizade, com dedicação. Quando a gente fala servindo, a gente sempre tem uma ideia de que a gente tem que prestar um serviço, sei lá, doméstico, braçal, financeiro. E não é nada disso. Na verdade, servir é emprestar o ombro, emprestar o abraço, o carinho, a dedicação, o respeito pelas pessoas. É ter uma empatia, saber que aquela pessoa é, é nosso irmão e que ela igualmente está desenvolvendo dentro de si uma alma, assim como nós estamos, né? Então, eu acho que quando Jesus fala de amar os homens, é isso, amar a alma. O que é a alma? De que maneira nós vemos a alma? Então, para todos nós é muito fácil formular uma ideia onde nós amamos as almas, porque supostamente são pessoas, são seres evoluídos que já alcançaram um determinado estágio, e provavelmente acima do nosso. E agora, amar os homens, esse é o desafio, né? Tá aqui, a gente está vendo, está vendo cor, está vendo tamanho, está vendo cultura, está vendo poder financeiro, poder espiritual, poder, enfim. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, a gente ama a Deus, mas a gente não consegue atribuir uma figura de um corpo para Deus. A não ser o caso de Jesus, que a gente tem aí uma imagem formulada para ele. Mas, pensando no nosso Pai, a gente não consegue imaginar um corpo para ele, né? Quando a gente pensa no nosso Pai, a gente enxerga um velho de barba branca, né? Quem falou que ele é assim, né? Então, e nós não temos dificuldade em acreditar que nós amamos o nosso Pai. Então, se ele tivesse um corpo que não tem nada a ver com aquela formulação na nossa cabeça e nós não soubéssemos que ele é o nosso Pai, será que nós igualmente o amaríamos? É, interessante isso daí. Acho que foi muito legal essa fala de Jesus aí. Roberto, não sei se você recuperou seu estado de presença e monitoramento técnico do seu equipamento aí para poder falar com a gente. Se tiver, a palavra está com você.
Mas nós ainda não estamos lhe ouvindo. Ok. Mais alguém quer colocar Mudou. um... Pois é, às vezes a gente está com dificuldades e não consegue superá-las. É uma É, questão aí, nossa. ele me fala que às vezes ele assiste a aula tão cansado, que ele pega no sono. Isso acontece. Aqui nós estávamos conversando disso agora há pouco. Eu tentei né, ligar ca- para ele, O mas eu não Moacir até consegui. apagou a tela ali, porque ele já estava meio que dormindo em frente à tela ali, coitado. Ele falou que está com dificuldade de manter o foco, né? Agora ele voltou ali. Muito bem, Moacir. Mas não tem problema nenhum. Oi, Yara. É interessante esse sono, né? Esse É, estado assim de torpor que eu falei, gente, eu gosto tanto de ouvir, mas tem horas que é como se eu estivesse dissociando um pouco e quando sai da concretude, que aqui Jesus não está mais aqui, né? Nesse plano concreto, né? Então eu fico pensando que eu não entendo muito bem quando começa a caminhar depois, sabe? Das morôncias, essa coisa. Eu fico imaginando a mudança dos corpos, né? Eu fico vivendo uma perda da matéria mesmo, né? Que me dá uma sensação de perda. Eu acho que aí eu começo a dormir um pouco, querer dormir um pouco. Me incomoda um pouco saber que nós estamos terminando de estudar a história de Jesus. Queria começar tudo de novo, para viver tudo isso de novo. Eu Mas acho que vamos é começar melhor. no ano que vem. Eu vou fazer tudo de novo, porque é a parte que eu mais gosto do livro de Judite. e que bom. E essa questão também me chamou muita atenção, né? Como já falaram a Lília, Egli, a Hélio, essa questão de não amai as almas e sim os homens. E pensando nisso também, porque eu acho que quando Jesus fala aqui, me faz pensar que os homens, os seres humanos, eles incluem aqui o aspecto mais grosseiro, né? Mais instintivo, mais limitante e muitas vezes inconsciente do desenvolvimento mesmo e do despertar de uma consciência e da expansão de uma consciência, né? Então, eu fico pensando que na escala do desenvolvimento, Jesus talvez nos convide a perceber que essa aceitação das diferenças passa muito por uma energia muito densa, que é nossa também, né? Onde a gente é quase que um animal mesmo. Então, o nível do desafio para a gente aceitar e nos amar assim nesse andar de baixo, né? É um convite mais de uma realidade mais densa mesmo, mais grosseira. E eu fico também assim com o que essa ressurreição deixa para nós, né? Como Jesus falou hoje. Já não vou saber repetir as palavras, né, colocadas aí do texto. Admiro você conseguir dizer as palavras do texto. Parece que eu estou lendo o livro de novo. E eu vejo que à medida que a gente estuda de novo, que o ano que vem a gente tem de novo a oportunidade de estudar mais, essas coisas vão ficando mais dentro, né? Numa camada mais profunda nossa.
da gente compreender essa possibilidade dessas transições desses corpos que nós vamos adquirir. Eu acho que tem um lado meu meio criança que gosta de estar por aqui, que fica com a imagem de ouvir as coisas mais ditas por Jesus, num corpo mais humano, numa história mais próxima da nossa, do nosso desenvolvimento, mesmo que eu possa aceitar que a gente vai passar, né? Vai morrer, vai para as morôncias e vai seguir um caminho. Ainda me pego muitas vezes pensando, nós já falamos disso aqui outras vezes, pensando, né? Poxa, quando alguém morre, a gente fala assim, tomara que esteja num lugar melhor. O que que é isso, né? Como é que é estar num lugar melhor se a gente tem que fazer um processo de desenvolvimento? Se a gente só é capaz de chegar na frente se a gente desenvolver e compreender o que que é estar em cada lugar. E essa questão do tempo também que você falou aí hoje, essa Jesus não ter essa coisa do tempo, né, de estar em cada lugar, isso também me deu assim um pouco, eu fiquei um pouco assim com sono disso aí. Era só para registrar isso, né? Mas já acordei, alguma coisa já me acordou, já estou aqui de volta. Olha, foi muito bom você tocar em alguns desses aspectos. A gente sempre fala, o livro de Urante não é um livro para uma leitura, é um livro de estudos, né? Então, assim, quando a gente estuda o livro de Urante, com o tempo, a gente vai percebendo esse plano majestoso de Deus e compreendendo essas diferentes etapas do desenvolvimento, a função de todo o universo, dos diferentes mundos, dos diferentes seres, de como a coisa está organizada. Então, à medida que a gente vai entendendo isso daí, nós evidentemente formamos uma ideia e um raciocínio lógico na nossa mente sobre esse negócio, que faz com que nós possamos ter é, uma, uma percepção de que tudo que está descrito ali faz sentido e poderia ser de fato aquilo que está ali. A gente não vê razão para que aquilo que está descrito ali não seja exatamente da forma como é o que está descrito ali. Então, esse sentido lógico, esse sentido desse raciocínio, para nós, é importante na medida em que ele nos ajuda a compreender um pouco a criação de Deus. Isso não significa que ter esse entendimento desenvolve a nossa alma, que faz com que nós sejamos mais espiritualizados. O grande sucesso desse entendimento é de fazer com que nós possamos afastar dúvidas, com que nós possamos remover montanhas que se encontram diante de nós e que nos permitam ter o coração e a mente mais aberto para perceber o nosso Pai. E quando isso acontece, sim, nós desenvolvemos a nossa verdadeira espiritualidade. Mas nós não precisamos ler o livro de Urântia para que isso aconteça. Mas ler o livro de Urântia, estudar o livro de Urântia, nos dá esse entendimento que facilita essa percepção. Então, a maravilha do estudo de Urântia, do livro de Urântia, é exatamente a capacidade mental que nós conquistamos de desenvolver uma lógica, um entendimento sobre esse plano de Deus que faz sentido.
A gente pode até depois dizer, faz sentido, mas talvez não seja verdade. Sim, mas faz sentido. E quando eu comecei a ler o livro de Urântia, eu me questionei muito sobre tudo isso daí. E, poxa vida, quem é que pode garantir que esse negócio aqui funciona desse jeito mesmo e que as coisas são assim, né? Que garantias eu posso ter disso? E eu me questionei isso tantos milhares de vezes que quando eu terminei o livro de Urântia a primeira vez, eu pensei comigo, olha, se isso tudo que está aqui não for verdade, essa é a verdade que eu gostaria que existisse sobre o nosso país, existisse sobre a humanidade, que fizesse com que todos nós nos amássemos uns aos outros e tivéssemos uma meta de destino tão clara, tão perceptível. Então, é assim, se, admitindo a hipótese de que isso não seja verdade, viver essa experiência terá valido a pena pelo meu bem-estar, pelo meu conforto, pela minha felicidade, pelo amor que a gente pode desenvolver pelas pessoas e de saber quanto de ensinamento a gente tem contido ali, que pode mudar o mundo, mudar a humanidade, fazendo com que todos nós tenhamos paz, sejamos felizes e sejamos capazes de nos amar uns aos outros. Então, esse sentimento, essa percepção, destrói a possibilidade que a gente possa pensar de que, mas será que isso é verdade mesmo ou não? Se não for, terá valido a pena. Mas eu acho que é. Não é assim. Eu acredito, está acontecendo comigo. Tem coisas que estão sendo possíveis eu transformar no meu entendimento. E eu acredito que seja fruto desse entendimento, desse conhecimento. Mas eu É, estou considerando o que você está falando. eu sei. Muito bom, Legal. Yara. Muito obrigado. Vou tentar de novo, meu amigo Roberto lá. Quem sabe ele superou as dificuldades técnicas dele lá. Roberto? Eu acho que Aí se alguém puder ligar para ele, mas ligar, porque eu tentei ligar, mas não tudo consegui. bem. Quando Mas estou. está tudo bem. Mas tem Tá uma bom. coisa também, né, Henrique? Quando a Hum. gente dá uma dormida ou uma cochilada escutando a aula, o nosso subconsciente está registrando e está valendo. Tomara, né? Aproveitando Tomara que até sim seja. mais. Tá certo. Oi, Moacir. Então, eu queria, a outra vez a gente discutiu esse problema também, de amor e tal, e eu falei assim, eu vou colocar uma palavra aí, coloquei a outra vez também, que é a palavra admiração. Eu não sei o que vocês acham dessa palavra. Então, quando eu vejo as palavras de Cristo, quando eu vejo falar de amor, amor ao divino, né? Eu não digo com relação às pessoas, esse amor que nós temos, que nós devemos escalonar ele, amor de filho, amor de mulher, amor de amigo, amor da humanidade, amor assim, né? Mas quando eu vejo as palavras de Cristo e toda essa sabedoria e tudo isso, é uma admiração que a gente tem, que vai já desde o nosso intelecto a essa grande admiração. É que eu já falei uma vez aí também do problema da palavra de ter fé, né? Eu tenho um pouquinho de uma certa dúvida com relação a isso, mas essa admiração é uma das coisas que eu mais penso e mais admiro dentro até do livro de Urântia e dentro da sabedoria de Jesus. Não sei o que vocês acham dessa palavra. Geralmente a gente ama a pessoa que a gente admira mesmo, não é? Mas eu Não, sim, mas eu vejo então, que
tem que fazer um parênteses aí, né? Sim, sim, sim. Mas assim, eu vejo que o ensinamento de hoje, ele não quer que nós amemos só aquele que admiramos, porque aí é fácil, né? Você amar a alma de uma pessoa porque você percebe que ela é elevada, é mais fácil. Agora, você amar uma pessoa, ter compreensão de perceber o nível, o tamanho, a bagagem, e você amar do mesmo jeito, então esse é o verdadeiro amor. Agora, claro, a gente sempre admira uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, João Paulo que virou santo, né? Então, a gente admira, a gente passa mais. Jesus, então, nem se fala, né, com os ensinamentos dele. Mas o amor que a gente tem que ter não é só de admiração, O não. que você falou é o amor que a gente tem que ter. Aí já é um grande problema, É, o verbo muda, o verbo muda. não é mesmo? Então, O acho que me verbo entendeu. muda. Mas é isso mesmo. A gente geralmente a gente ama as pessoas que a gente admira muito. Olha, muito legal a gente ter trazido esse tema à baila, porque assim, os reveladores, eles nos dizem que tem uma dificuldade de definir essa palavra amor para nós. E o mais próximo que existe daquela questão de amor é esse amor humano, né? Mas eles dizem esse amor humano está longe, longe de ser, estou falando do amor, por exemplo, entre um casal, ou mesmo do amor que nós temos pelos nossos filhos, está longe de ser aquele amor do nosso Pai, aquele amor de Deus. A verdade é que é um amor paternal mesmo, é um amor de entrega total, de doação total. E o que os reveladores nos contam é que nós, nenhum de nós, tem a capacidade de produzir, de gerar amor onde a fonte somos nós. Então, na verdade, nós funcionamos com relação ao amor como uma usina hidrelétrica funciona. Então, só você pode supor que a usina hidrelétrica é Deus e que a eletricidade chega na casa de cada um através dos transformadores, que nada mais fazem que distribuir, controlar a tensão, etc., daquela energia elétrica. Então, nesse sentido, cada um de nós somos um transformador, um que recebe a energia do amor do nosso Pai, e nós, assim como nós generosamente, por parte do nosso Pai, recebemos esse amor, nós o distribuímos para todas as outras pessoas. Então, esse amor é o amor que nós recebemos do nosso Pai, que nós temos a capacidade de perceber e repassar para todas as pessoas que nos cercam. É por isso que Jesus dizia: é, se vocês atuarem como eu, difundirem o Evangelho e tiverem o amor pelos homens como eu tive, todos saberão que sois filhos meus. Então, todos saberão porque nós estamos repassando esse amor de Jesus. E qualquer pessoa pode perceber que esse amor é o amor que vem do nosso Pai, do nosso Mestre, e que nós passamos para frente. Por isso que ele falava: que vocês se amem como eu vos amei. E ele falava: se amem como eu vos amei. Quando ele falava dessa forma, ele estava se colocando
na condição do Criador que se fez homem. E na condição de Criador é a condição onde Ele é o Pai de todos nós. Então é um amor paternal, um amor de pai. E é dessa forma que nós temos que perceber esse amor. É assim, por isso que nós temos que amar os homens. Os nossos filhos, quase todos nós aqui somos pais e mães, os nossos filhos são iguais. Cada um é de um jeito, mas nós amamos a todos eles igualmente, não importa. Então, tem aquele que ainda é bebê e tem aquele que é já adulto, maduro, e nós continuamos amando do mesmo jeito. Nós temos uma paciência gigantesca com os filhos maiores que são, às vezes, mal criados e que não sabem reconhecer o nosso amor por eles. Mas isso não muda o nosso amor por eles. Para nós, os nossos filhos são sempre crianças, sempre bebês. E essa é a maneira que Jesus tem de nos perceber, que o nosso Criador tem de nos perceber. Para Ele, e Ele já falou isso, nós somos como crianças. A gente cresce, ganha a juventude, se transforma num ser adulto, tem a maioridade, senioridade, fica velho, mas muitos de nós, apesar do corpo ter mudado tanto, não amadurecemos. Nós continuamos na nossa identidade, na nossa alma, no nosso ser, sendo pequenos, sendo crianças. E o Pai nos trata exatamente dessa forma. Ele enxerga essa imaturidade como se nós ainda fôssemos bebê, que temos que nos desenvolver. E é por isso que ele nos ama. E é por isso que ele era incapaz de reagir para agredir alguém. Quando alguém era grosseiro ou saía da linha com ele, o que ele estava vendo era uma criança em crescimento. E da mesma forma que a gente seria incapaz de bater num bebê, ele seria incapaz de bater num adulto que está ainda com a alma em crescimento, em desenvolvimento. Então, a nossa dificuldade está em medir a idade, o tamanho das pessoas que nos cercam. Nós sempre achamos que é uma questão pessoal, quando muitas vezes é uma questão de imaturidade da pessoa. E aí nós não temos paciência, não temos tolerância. A gente, pelo contrário, fica arrogante e prepotente, né? Então, esse amor de Jesus era assim: olha, cuidado, cuidado com as minhas crianças, algumas delas têm 90 anos. E a gente tem que amar essas pessoas como se elas fossem mesmo um bebê que está em desenvolvimento. Segurar na mão, ajudar a crescer, né? Dar carinho, dar apoio, dar atenção. Não levar para o lado pessoal quando alguma coisa sai do prumo, né? É difícil, mas esse é o amor. Esse é o amor que Jesus dedicou a todos nós.